Foi assim que Clitemnestra acordou de um terrível sonho. Ela sonhou que estava amamentando uma serpente e de repente a serpente mordeu o seu seio. Aí ela acordou assustada e se lembrou do marido sendo morto por ela. Aí, imediatamente, ela manda suas escravas fazerem libações no túmulo do marido Agamenon. Elas obedecem e se juntam a Electra, que ia diariamente ao túmulo do pai. Bom, a Electra é a filha de Agamenon e Clitemnestra, e após o assassinato do pai pela mãe, fica no palácio e é tratada praticamente como uma escrava. Bom, elas partem e vão fazer as honras ao morto. Eu sou o Tarcísio Henrique, o Ciso, enquanto as coéforas, que são essas mulheres que fazem as libações, prestam as homenagens a Agamenon, derramando esses líquidos num ritual para o morto, aproveite e deixe aí seu like, que ajuda muito o canal. Ah, e não esquece de inscrever também. E agora, vamos lá, que elas já chegaram ao túmulo. Mas tem outra pessoa muito importante chorando lá no túmulo. Quem será? O terrível e premonitório sonho da rainha Clitemnestra aconteceu cerca de 10 anos após ela, junto com seu amante, o Egisto, assassinarem o rei Agamenon. Bom, esse sonho ele coincide com a volta de Orestes, que é o filho mais novo do casal Clitemnestra e Agamenon. Bom, o Orestes, ainda criança, havia sido mandado para longe do palácio, ou seja, para longe do trono. E agora ele está de volta por ordem de Apolo para vingar a morte do rei Agamenon. Caso contrário, ele sofreria uma doença terrível que o levaria à morte. Mas vingar o pai e cumprir as ordens de Apolo, era preciso matar quem matou seu pai, ou seja, Egisto e a sua mãe, Clitemnestra. Bom, o Orestes volta a Micenas com seu companheiro, amigo e amante Pílades. Mas vamos deixar essa história para um outro vídeo, porque a relação deles é tão importante que o Machado de Assis criou um conto chamado Pílades e Orestes. As coéforas e Electra estão chegando ao túmulo de Agamenon para fazer as libações. Aí o Pílades e Orestes, quando escutam o barulho delas chegando, se esconde. Mas antes disso, o Orestes corta uma mecha de seu cabelo para homenagear o pai e mostrar com isso que ele queria vingança. Bom, o Orestes então deixa a mecha em cima do túmulo e se esconde. Aí Electra encontra a mecha de cabelos e vê que os cabelos são iguais ao dela. Aí ela olha para o chão e vê pegadas parecidas com as suas. Aí ela fica pensativa. Será que é ele? Será que é ele? Aí nesse momento aparece Orestes, o seu irmão, dizendo que o cabelo é dele e que ele voltou para se vingar. Bom, a princípio a Electra não acredita, mas Orestes diz: sou eu mesmo. Por que você está duvidando se há pouco tempo atrás você ficou impressionada com a mecha de cabelos? Bom, ele diz: agora eu estou aqui, né? Não tem por que ter dúvida. Aí ele vai convencendo a Electra que ele é o seu irmão. Aí finalmente a Electra reconhece Orestes. E ele fala para ela que ele vai ao palácio e vai se apresentar como um peregrino que veio trazer notícias da morte de Orestes, ou seja, dele mesmo. Porque assim ele ficaria livre das guardas do palácio. Bom, Electra e Orestes ficam combinando tudo para a grande vingança. O Orestes bate à porta do palácio acompanhado de Pílades. Bom, a porta é aberta e Clitemnestra, a princípio, não reconhece o filho, agora um jovem adulto. Bom, então ele fala que trouxe notícias da morte de seu filho, Orestes. De certa forma, ela sente um alívio e manda chamar o atual marido, o Egisto. Depois de um tempo, o Egisto chega. Então se ouvem dentro do palácio gritos de dor.
Os gritos eram de Egisto, sendo morto por Orestes, e de Clitemnestra, horrorizada pela cena. Então, ela entende que ele é o seu filho, Orestes, que veio matá-la. E ela se lembra do sonho e fica aterrorizada e olha para Orestes. Você não terá coragem de matar a sua própria mãe. Então ela rasga sua roupa e mostra os seios. Você não pode matar aquela que te amamentou. Você não pode fazer isso. Você não pode. Aí o Orestes, nesta hora, dá uma titubeada e pensa: eu não posso matar a minha mãe. Aí ele olha para o Pílades e fala: o que eu devo fazer? Eu não posso, eu não consigo. O que eu faço? Aí o Pílades fala: seja mais amigo dos deuses que dos homens. Lembrando a ele que foi Apolo que mandou ele vingar a morte do pai, o rei Agamenon. Aí o Orestes vai e mata a mãe. Mas antes de morrer, a Clitemnestra lança mais uma maldição a Orestes: que as Eríneas te persigam por onde você for. O Orestes, ele já carregava em suas costas todas as maldições da sua família. Desde o seu tataravô, o Tântalo, depois o seu bisavô, o Pélops, o seu avô, o Atreu, e o seu pai, Agamenon. Aí ele suspira e fala: pronto, a vingança está feita. Então ele sai do palácio para contar ao povo de Micenas o que aconteceu. Enquanto ele está contando isso, ele começa a ver lá longe umas criaturas se aproximando dele. São horríveis, verdadeiros monstros. Aí ele sai assustado e sai correndo, correndo. As Eríneas eram mulheres aladas de aspecto terrível, com olhos que escorriam sangue no lugar de lágrimas. Tinham cabelos misturados com serpentes e dizem que tinham um hálito horrível e que ao falar soltavam uma gosma. Bom, uma coisa terrível, horrorosa. Elas eram filhas da deusa Nix, à noite. Eram divindades presentes desde a origem do mundo. E apesar de terem poder sobre os deuses, não estavam submetidas à autoridade de Zeus. Bom, elas viviam à margem do Olimpo. E os deuses procuravam sempre ficar longe delas. E os mortais tinham um verdadeiro pânico e fugiam delas de toda maneira. As Eríneas eram vingadoras dos crimes entre pessoas do mesmo sangue. E elas só se satisfaziam quando a pessoa que cometeu o crime contra alguém do seu próprio sangue fosse violentamente morto. Bom, elas moravam no Tártaro, que é a região mais profunda do mundo dos mortos, que é o mundo governado por Hades e Perséfone. Eram três: Alecto, a implacável, e a que não deixava, o perseguido dormir em paz. A Mégara, que era rancorosa e gritava sem parar nos ouvidos do criminoso, lembrando os crimes que ele cometeu. E a Tesífone, que era vingadora. Aí ela açoitava os culpados até enlouquecê-lo. Bom, e são elas, que começam a perseguir o Orestes após ele assassinar sua mãe. Aí o Orestes está desesperado, porque as Eríneas, elas não dão folga para ele. Qualquer coisa que ele faça, qualquer lugar que ele vá, as Eríneas estão lá dizendo: Orestes, você matou sua mãe, aquela que te alimentou nos seus próprios seios. Orestes. É um desespero sem fim para Orestes. Então, ele decide ir atrás de Apolo em Delfos. E quando ele chega lá, ele diz para Apolo que não suporta mais as Eríneas o perseguindo. É remorso demais, é um desespero constante. Aí o Apolo diz que ele deve ir até Atenas, atrás da deusa Atena, que ela vai ajudá-lo. Bom, as Eríneas estão ali perto dele, quietinhas,
meio sonolentas. Então, Orestes foge para Atenas. Aí, nesse momento, aparece o espírito de Clitemnestra, que diz para as Erinhas: vamos, persigam o Orestes. Então, elas vão para Atenas. E lá elas encontram a deusa Atena, que diz que elas têm razão em perseguir quem derrama sangue de seu próprio sangue. Mas Atena lembra às Erinhas que o Orestes está cumprindo as ordens de Apolo, vingando a morte de seu pai, que é sangue do sangue dele. Bom, e logo em seguida, a deusa da sabedoria, Atena, propõe criar o julgamento. Sim, Orestes deve ser julgado. O primeiro julgamento da história será feito em Atenas, no Areópago, que significa colina de Ares. Lembrando que Ares é o deus da guerra, portanto, um lugar de batalhas, de conflito. Bom, e quem seria a juíza? Seria a própria deusa Atena. O Apolo faria o papel de defesa e as Erinhas de acusação. O júri seria composto por 12 cidadãos rigorosamente escolhidos pela deusa Atena. Bom, depois de um tempo, tudo acertado, começa o julgamento. Aí a deusa Atena abre o julgamento explicando o que aconteceu, o crime, e passa a palavra para a acusação. Aí as Erinhas começam perguntando de que maneira atrevida o Orestes matou a sua própria mãe. Aí ele responde que matou cortando a garganta dela com uma espada. Aí em seguida elas perguntam o que o incentivou a isso. Aí o Orestes aponta para Apolo, mas que ele não deixaria de cumprir com seu destino. E que ele tem certeza que o espírito do pai dele, o Agamenon, o ajudará. Aí as Erinhas dizem para ele como que ele ousava clamar pelos mortos se ele matou a sua mãe. Aí o Orestes diz que a mãe dele cometeu 2 assassinatos. Aí ela diz: que assassinatos? Aí ele diz que ela, matando o seu marido, também matou o seu pai. E acrescenta, perguntando a elas por que elas não perseguiram a Clitemnestra como faziam com ele. Aí elas responderam que Clitemnestra não matou alguém do seu próprio sangue. Bom, depois disso é pedido a Apolo que faça a defesa. Aí ele fala que tudo que ele faz é de acordo com as normas de Zeus. Bom, o Orestes disse que fez em nome de Apolo. E agora o Apolo diz que obedece a Zeus. Bom, depois disso também o Apolo acrescenta que Clitemnestra cometeu 3 crimes. Que ela não matou só o marido dela e o pai de Orestes, mas que ao matar o Agamenon, ela matou também um grande herói grego. Aí, depois de todos falarem, o júri vota e acaba dando empate, 6-6. Então, quem vai decidir será a própria deusa Atena. E Atena decide pela inocência de Orestes. Pronto, o Orestes está livre do remorso, da culpa, da perseguição das Erinhas. E as Erinhas ficam furiosas com a decisão e ameaçam perseguir toda a cidade de Atenas. Mas Atena, a deusa da sabedoria, tenta acalmá-las e diz por que elas não param de perseguir as pessoas e se tornem divindades protetoras da cidade de Atenas. E assim, as Erinhas, as perseguidoras, se tornam Eumênides, que significa as benevolentes. A expressão voto de Minerva tem sua origem no voto de Atena, né, no julgamento que acabamos de ver. Porque Atena, em romano, é Minerva. E voto de Minerva é o nome que se dá ao voto que decide um empate. Bom, uma outra coisa importante que acontece nesse mito é que, segundo Engels, que é o amigo do
Karl Marx, um dos criadores do socialismo científico, do marxismo, ele diz que esse julgamento representa na mitologia a transição histórica do matriarcado primitivo, que é representado pelas Eríneas, para o patriarcado defendido pelo Apolo. Bom, o julgamento de Orestes simboliza a fundação do direito moderno e a superação da vingança privada, com a introdução de uma justiça argumentativa amparada nas leis, ou seja, na justiça. Olha, obrigadão por chegar até aqui no vídeo, tá? Veja toda a história da maldição familiar que vai acabar no Orestes. Então veja o vídeo do Tântalo, depois o Pélops, o Atreu e o Tiestes e por fim do Agamenon. Ufa! E assim chega o fim da maldição da família dos Atreus. Mas aqui a coisa não termina no fim, tá? Se você tem um gostinho a mais, no próximo vídeo vamos ver a relação de amante e amado entre Orestes e Pílades. E vamos ver com quem eles vão se casar depois de terem sido amantes. Ah, não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal, apertar o sininho, compartilhar, comentar, tá bom? Por favor. Ó, e vamos viver a vida sem muitos julgamentos. Então, um beijão, valeu, tchau!